Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei, que Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer duas situações muito importantes. A primeira é se você sabe ou sabia que São Miguel Arcanjo já apareceu no Brasil. Eu quero trazer essa informação aqui para vocês. E também quero utilizar um trecho da oração da manhã de hoje de Dom Adair José Guimarães. Por quê? Porque Dom Adair, ele em uns momentos importantes ali da sua fala, ele fala justamente de muitas pessoas, por conta do relativismo, têm perdido as suas almas no inferno. E é uma realidade que nós não estamos acostumados na igreja, né, meus irmãos? Nós não estamos acostumados com isso. Porque deixou-se de pregar sobre o inferno. Vamos para a primeira informação. São Miguel Arcanjo já apareceu no Brasil. São Miguel e o fim da Revolução de 1932. Em 1932, São Paulo se levantou contra a ditadura de Getúlio Vargas. Foi a Revolução Constitucionalista. Uma batalha que durou 3 meses e custou milhares de vidas. Durante esse período sombrio, a cidade de São Miguel Arcanjo foi ocupada por tropas paulistas que se instalaram na casa paroquial. O então pároco Padre Olegário Barata recusou-se a abandonar o povo e permaneceu firme para celebrar a festa do padroeiro. No bairro Turvo da Lagoa, divisa com Capão Bonito, trincheiras foram armadas e confrontos aconteceram. Mas, segundo relatos, não houve mortes. O que houve foi um clarão no céu e uma visão extraordinária. Um homem apareceu e anunciou: a guerra acabou. Dias depois, o comandante das tropas, Dilermando de Assis, ao entrar na igreja, reconheceu a imagem do santo e declarou: foi este homem que avisou o fim deste conflito. Deixou a sua espada no altar e levou consigo o estandarte do arcanjo, um documento militar datado no dia 29 de setembro de 1932, justamente o dia de São Miguel Arcanjo, confirma a suspensão imediata das operações ofensivas no setor sul, ordenando apenas a defesa e vigilância. Desde 1844, a devoção molda a identidade do município. Em 2013, a igreja foi elevada a santuário. Em 2018, tornou-se basílica. Todos os anos, milhares de fiéis se reúnem em procissão para celebrar o arcanjo que, segundo a tradição, trouxe a paz em tempos de conflitos. Pois bem, meus irmãos, eu já até fiz um vídeo aqui falando, do maior ícone, da maior imagem de São Miguel Arcanjo, que está sendo instalada justamente lá no santuário em São Miguel Arcanjo, no estado de São Paulo. Lembrando que daqui pouco mais de um mês nós iniciamos a quaresma de São Miguel Arcanjo. O Frei Gilson estará rezando o rosário todos os dias novamente. É um tempo muito propício para a oração e para alcançarmos graças de Deus. Que São Miguel Arcanjo nos defenda nesse combate espiritual, E também vamos colocar então a orientação, a oração da manhã de Dom Adair de hoje,
Quero que você faça o convite, que você vá lá no canal de Dom Adair, se inscreva, que você deixe um like. Aqui nós temos 533 mil inscritos, 534 no nosso canal. Do Dom Adair tá com 300 e alguma coisa, 302, 303. Então tem 200 mil pessoas que, se os nossos inscritos fossem iguais, né, que não estão inscritos no canal dele. Então eu faço, vamos lá, um mutirão para que se inscreva no canal desse grande bispo defensor da nossa fé, que é Dom Adair José Guimarães. Vamos escutar um trecho da oração da manhã dele de hoje. O venerável bispo nos lembra logo no início do capítulo 39, a inocência é uma forma de sensibilidade espiritual. Ou seja, o coração puro tem olhos para perceber o bem e o mal com muita clareza, porque não está entorpecido pelo pecado. Ele explica que muitas vezes a chamada maturidade do mundo é apenas uma perda dessas sensibilidades. As pessoas já não se escandalizam diante do mal, nem se comovem com a bondade. É impressionante. O Fulton Sheen escreveu isso há cerca de 60, 70 anos atrás, e esta palavra continua extremamente válida para os nossos dias. As pessoas não se comovem com o mal nem com o bem. É a indiferença. Quanta indiferença! Impressionante. Ele escreve: os impuros são menos sensíveis ao pecado dos outros, não por compreensão ou misericórdia, mas porque perderam a percepção da própria mancha. Então, para mim, tanto faz as pessoas fazerem aborto, viver o adultério no matrimônio, enfim, todas essas realidades, elas são insignificantes. Por outro lado, os inocentes sentem uma dor real diante do pecado, mas não para condenar o pecador, e sim porque amam a ordem moral que Deus estabeleceu. E aqui a gente entende essa intrepidez dos evangelizadores, das pessoas que buscam a santidade, que desejam levar as almas para Deus. Quantas vezes eu escuto por esse Brasil afora padres maravilhosos, esses padres combatentes, que querem guardar a tradição da igreja, a vida moral da igreja, com aquela sensibilidade que São João Bosco tinha, fome de almas, de levar as almas para Deus. Se a gente lê a vida dos santos, a gente compreende isso, como que os santos sofriam quando viam os pecadores. É duro isso, né? E nós, sacerdotes, precisamos nos comover todos os dias com sensibilidade acerca dos pecados da nossa humanidade. Muitas almas estão se perdendo no inferno. E às vezes nós, sacerdotes, diáconos, religiosos, leigos, pessoas mais engajadas na igreja, nós às vezes somos culpados por isso. Porque às vezes o nosso elan evangelizador, intercessor, está meio em decadência. A gente precisa assustar com essa questão do pecado e saber que o pecador, ele é presa do inimigo. E talvez uma evangelização, o nosso testemunho é o que falta para que a pessoa possa acender-se da sua mediocridade, da sua lama de pecado para a graça de Deus. Nesta quinta-feira, somos chamados a olhar para a inocência do Cordeiro de Deus, presente no altar, e a pureza do sumo sacerdote, que se oferece por nós. O próprio Cristo é o inocente por excelência. É ao mesmo tempo vítima e sacerdote, oferecendo-se em sacrifício para reparar o pecado do mundo. E cada sacerdote é chamado a prolongar essa inocência de Cristo no mundo, vivendo de forma pura e oferecendo-se em oração e serviço pelo povo. Gente, vamos rezar pelos nossos padres, vamos valorizar os nossos sacerdotes. Quão bonito é o ministério de um padre fiel, amoroso às almas, desapegado dos bens materiais, que não tem essa soberba no coração. O padre não é um militante, não é um agente de sindicato, ele é agente do mistério. Ele é um missionário do mistério. Parabéns, meu querido sacerdote, pelo seu dever cumprido. Não importa onde você esteja, padre, na capelazinha pequena, no seminário, ajudando na formação, na paróquia, ajudando na cúria, trabalhando dentro do Vaticano,
nos dicastérios, não importa onde você esteja, seja um homem profundamente eucarístico e mariano, e você vai ter o seu sacerdócio com grande estima. Não vai ficar tendo medo da velhice, da morte. Nada disso vai te perturbar. Medo de passar fome na velhice. Não pensa assim, padre. Na história da igreja nós não temos nenhum relato, pelo menos eu não conheço, de que um padre tenha morrido de fome ou vivido maltrapilho jogado à rua. O padre que vive o seu ministério terá o necessário material para viver neste mundo, ou até mais do que o necessário. Eu, por exemplo, tenho mais do que o necessário, desde quando me ordenei padre. Por isso, sempre na minha vida, eu tive essa experiência de estar repartindo as coisas. Porque é tão bonito isso. Como o povo ajuda os sacerdotes que são inocentes. Fotonchim sublinha: os inocentes sofrem mais com pecados dos outros do que com as injúrias contra si próprios, porque amam a verdade mais do que o próprio ego. Não é exatamente assim que Cristo sofreu no Calvário e sofre ainda hoje no Santíssimo Sacramento, quando sua presença é desprezada ou ofendida. Não é assim que o sacerdote, unido à oração, ao coração de Cristo, deve sofrer pelas almas, guardando-se puro para poder oferecer o santo sacrifício agradável a Deus. Muito cuidado, gente. O pessoal satanista tem, muitas vezes, pessoas dadas ao diabo, tem pego hóstias na igreja. Aqui mesmo em Formosa, há poucos dias, na paróquia São Sebastião, uma senhora levou a hóstia consigo. Tudo para fazer escárnio a Jesus. Nós estamos num tempo tão difícil. Temos que ter muito cuidado com a comunhão dada nas mãos, porque as pessoas levam a Santíssima Eucaristia, o Sagrado Corpo do Senhor, para obras de escárnio e abuso a Cristo. Por isso, a sensibilidade do inocente não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É a luz que denuncia as trevas. É a lâmpada acesa no altar do mundo. Como Fotonchim adverte, se a luz que há em ti se tornar trevas, quão grandes serão essas trevas. Mas se conservares a tua lâmpada acesa, por mais pequena que seja a chama, ela iluminará o caminho dos outros. Nós, cristãos leigos, religiosos, sacerdotes, nós devemos ter aquele espírito que animou São João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Diante assim, meu prezado ouvinte, do altar eucarístico, e Jesus está aqui do meu lado, na capela do Santíssimo, aprendemos hoje de Cristo essa sensibilidade que une pureza e caridade. Peçamos aos padres que celebrem com inocência de coração e ofereçam ao Pai um sacrifício puro e que todos nós saibamos receber a Eucaristia com um coração limpo e humilde. Que a Santíssima Virgem, Mãe do Sumo Sacerdote, preserve em nós essa sensibilidade espiritual que nos torna mais atentos ao bem e mais vigilantes contra o mal. E que a pureza do Cordeiro imolado no altar purifique também as nossas almas, sacerdotais e laicas. E que nós tenhamos uma quinta-feira de profunda adoração a nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, Dom Adair tocou em dois pontos extremamente importantes e esses pontos vão ao encontro do que nós temos falado aqui no canal há muito tempo. Primeiro, almas que estão se perdendo no inferno. Por que eu falo disso? Porque hoje a indiferença é tão grande e é tão forte, é tão latente aí, que ninguém, não posso dizer ninguém, mas muitas pessoas já perderam o medo do inferno. Perderam. Para eles não existe nem inferno, nem céu, não existe nada. E o pior é quando esse pensamento entra na igreja. Não são poucos. E daí a necessidade de rezar pelos padres, tá? A necessidade de rezar pelos padres. Não são poucos os testemunhos de pessoas que entram em contato comigo nos comentários, ou no privado, ou nos grupos de Telegram, WhatsApp, e falam assim: Tiago, eu não consigo me confessar.
Não consigo achar padre que atende confissão. Já fui em 1, 2, 3 cidades, os padres não estão atendendo mais. E quando a gente vai confessar e fala um pecado, que é um pecado mortal, muitas vezes nós escutamos o padre falar: não, meu filho, isso já não é mais pecado, não. Como que a gente faz, Thiago? O que eu faço quando acontece isso? As pessoas vêm perguntar e ter uma orientação. O que eu faço quando acontece isso comigo? Aí normalmente eu falo: olha, você tem que pedir, né, confessar os seus pecados ali, arrependido ao sacerdote. Aí, essa orientação que ele está dando aí, não escute, porque se você for escutar, você vai viver no pecado, né? Então, não escute e peça que ele te dê a absolvição, né? Que ele vai falar assim: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote tem que falar isso na absolvição. Porque, infelizmente, existem alguns casos também que o padre fala: Deus te abençoe, filho, Deus te perdoou, e não dá absolvição. Então ele não pode falar: nós te absolvemos, ele tem que falar: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ele é em persona Christi naquele momento, no sacramento, independente da orientação, né? Infelizmente, esse pensamento, vamos dizer assim, mundano entrou na cabeça de muitos e muitos já não estão disponíveis para confessar. Como é bom quando se tem um padre que é disponível para atender os seus fiéis e é preocupado com a salvação das almas. E aí nós entramos no outro ponto que Dom Adair ele discorre ali na sua pregação, que é sobre o furto, o roubo de Eucaristias. A necessidade de dar a Eucaristia no mínimo na boca. E assim, infelizmente, isso dói o meu coração. Isso dói o meu coração. A primeira vez que eu voltei à minha paróquia, da minha cidade aqui, onde eu moro, depois de ter saído da paróquia, porque acontecia algumas coisas erradas na paróquia e naquele momento eu discerni que deveria sair da paróquia e foi isso que aconteceu. Hoje eu vou numa paróquia em uma outra cidade, né? Mas não oriento que as pessoas façam isso. Mas naquele momento eu fui e agora estou engajado lá Mas enfim. Em determinado momento eu tive que voltar para a paróquia da minha cidade e ali tinha mudado algumas coisas. E introduziram na paróquia a comunhão sob 2 espécies. Então, tem lá, né, a ambulinha ali, com as eucaristias ali, tem um copinho no meio que eles molham, fazem a intinção ali, o ministro extraordinário da Eucaristia faz a extinção. A intinção, né, não é extinção, a intinção, que é molhar o corpo no sangue e dar a comunhão ao fiel. O problema é que estão implantando esse tipo de comunhão no Brasil inteiro. Em muitas dioceses estão implantando esse tipo de comunhão. Qual é a orientação do missal? O missal vai dizer que quando a comunhão é sob intinção, ou seja, o corpo molhado no sangue, deve-se comungar diretamente na boca, não pode pegar na mão. No entanto, no Brasil todo, instaurou-se uma comunhão pinçada. Então a pessoa vai assim, pega em pinça e comunga. Totalmente errado, isso é um sacrilégio. Isso é um sacrilégio. Em muitas paróquias está acontecendo esse tipo de sacrilégio. E o que fazer? Comungar na boca. Comungar na boca. Você sabendo o certo, você não pode fazer o errado. Mesmo que você não se ajoelhe, comungue, faça a reverência e comungue na boca. Comungue na boca, tá? E infelizmente, nós estamos vendo aí
orientações de padres, de bispos, que vão contra a orientação da igreja. A igreja diz que tem que comungar na boca, quando é dessa forma. E daí, padres e bispos, em suas paróquias, dão a formação ali para os ministros. Muitas vezes eles falam, né, não está filmado, mas você escuta o testemunho. E o padre fala assim, ó, aqui a paróquia é minha, eu que mando, todo mundo vai comungar na mão. Você, se você é ministro e quer continuar sendo ministro, você vai ter que comungar na mão. Se não, pode deixar o ministério. Ou vem ordem de cima do bispo. Olha, os ministros extraordinários não se ajoelhem para comungar na boca, comunguem de pé, porque isso, se vocês comungam de joelho na frente, pode fazer com que a Assembleia queira comungar de joelho também. Eu não quero isso. Olha para vocês verem o absurdo que o negócio se tornou. Então, meus irmãos, por isso, precisamos rezar muito pelos nossos padres. Para quê? Para que façam o que a igreja pede que eles deveriam fazer. Atender confissões e celebrar bem os sacramentos. Isto que nós precisamos. Que Deus nos abençoe na defesa da fé da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.